Meus manos, vamos dar uma reflexão rápida. Temos diversas obras com personagens amados, odiados, populares, mas me veio a dúvida: qual a fórmula certa para criarmos um personagem considerado por muitos perfeito? Sempre o personagem rejeitado se torna o fodão? Eu chamo isso de síndrome da Copa do Mundo. Bem, amigos da Rede Globo. Por exemplo, se tá jogando numa Copa do Mundo Alemanha versus Gana, a gente sempre tende a torcer pro mais fraco, até porque é difícil jogar a bola com a barriga vazia. Não tem graça, cara. Não tem graça. O personagem que me deu a ideia deste tema foge um pouco do convencional, pois ele fez coisas horríveis em vida. Ele vem diretamente de Records of Ragnarok, e eu vou falar um pouco de toda essa ideia, mas antes, não se esqueça de deixar o like. Cada like que você deixa, morre um mosquito da dengue. Ajude o nosso país. Acredito que muitos de vocês já assistiram a série Records of Ragnarok. Achei muito bem elaborada a ideia de termos um confronto de figuras históricas importantes enfrentando deuses de diversas mitologias, fora que deve ter sido bem difícil para o autor escolher dentre as milhares de personalidades que contribuíram para a evolução humana, mas uma escolha muito curiosa me fez torcer o nariz de início. Foi o famoso Jack the Ripper, ou para nós no Brasil, Jack o Estripador. Porque eu não sei se foi o meu senso de Capitão América certinho, Eu entendi a referência. mas escolher um criminoso para poder representar a raça humana num momento de risco global não parece uma ideia muito bem pensada. Já avisei que vai dar merda isso. Mas tudo muda quando somos apresentados de fato ao personagem. Sem muitos atributos físicos que chamam a atenção, é um personagem magro com cabelos e bigodes prateados, com a classe de um lord inglês pronto para te chamar para um chá da tarde, só que eu recomendo, nunca aceite. Desde a época da escola, devido à curiosidade por história e também por fatos importantes que não me agregam em nada, além de uma conversa na fila de um banco, eu sempre me interessei por diversos assuntos e um deles foi saber sobre a história de Jack Estripador. Na vida real, não é conhecida a sua real face, a pessoa por trás dos fatos cometidos. Tudo começou em 1988. Com o assassinato de uma prostituta. Ali era encontrada a primeira vítima desse assassino em série, que após isso fez mais 4 ou 5, o número não é exato, trouxe pavor pelas ruas de Londres nesse período, e o mais curioso é que eram apenas mulheres. No anime é abordado que isso envolve sua infância e os traumas que a sua mãe gerou nele, consequentemente guiando seus atos ao ponto de Jack sentir prazer em cometer esses atos. Agora que eu já expliquei um pouco sobre a história de Jack na vida real, Jack foi uma boa escolha para representar os humanos, porque pensa só, eles escolhem logo esse cara para lutar contra um semideus, Hércules, conhecido pela sua força fora do comum, um brutamontes, filho de Zeus, pai do panteão dos deuses. Parece bem questionável à primeira vista a escolha de Jack. Vendo desse jeito, é quase uma versão de Popó vs Bambam, mas eu vou falar um pouco das habilidades que tornam ele um oponente formidável para enfrentar Hércules. Inteligência. Já nos é mostrado sua inteligência antes do confronto dar início, pois ele pede para escolher o campo de batalha, e Hércules não faz nem questão. Jack escolhe passar na cidade de Londres da sua época, onde ele conhece cada ponto da cidade, cada beco, cada rua. Isso já dá uma puta de uma vantagem para ele. Além disso, a sua arma principal para o confronto ele apresenta como uma tesoura gigante, escondendo qual é a real, dando um blefe para o seu adversário que dá uma vantagem estratégica para ele. Ele tem a mentalidade de quase um jogador de xadrez, pensando vários movimentos à frente, perspicazes. Quando a luta começa, ele já mete marcha de uma forma totalmente tosca. Ele se recusa a desistir da luta quando Hércules propõe essa oferta. Ele se esconde nas sombras e quando ele aparece, ele tá tomando apenas um chá. Muito estranho. Dessa forma ele já garante a perda do controle de Hércules, que logo no começo já fica furioso e não percebe a armadilha que ele está caindo, e junto com isso, furtivo. Na maioria dos momentos ele tenta, de um jeito estratégico, manter distância do confronto, porque pensa só, Hércules é um puta de um brutamontes. Se ele partir pra cima do Jack, já era. Se ele acertar um soco bem dado no começo da luta, ele já pode ter uma vantagem no confronto. Então ele mantém uma distância ideal e apenas deixa essa distância menor no final do confronto até encontrar uma distância perfeita para aplicar o golpe final. Ele é um personagem muito provocativo, desde o tom na sua voz, tiradas sarcásticas tentando rebaixar o ego do semideus, que a gente sabe, ego de deuses gregos é a mesma coisa que Péricles em cima da balança, muito pesado. Tudo isso feito
feito com o objetivo de tirar a atenção dele para o seu plano que vai ajudar a salvar a raça humana. Essas são algumas habilidades que montam a personalidade muito chamativa desse cara que leva o título de Estripador no nome. Toda essa mistura faz com que a torcida dos humanos, que no começo estavam desesperados, tendo um criminoso representando ele, mas no final, mesmo com a vitória dele, eles ficam enojados de terem torcido por um cara criminoso e repugnante e arremessam pedras nele, fazendo uma forma de protesto pela escolha, mesmo ele tendo conseguido a vitória. Considero o Jack um personagem perfeito, pois além das habilidades que ele mostrou no confronto contra Hércules, ele também tem uma representação, ele representa o lado mal do ser humano. Ele representa que mesmo o seu pior lado pode te trazer coisas boas, porque no final ele garante a vitória, que dá um sopro de esperança para a salvação dos humanos. Os autores, eles souberam muito aproveitar esse personagem, porque até hoje eu não acredito que eu acabei torcendo para esse cara durante essa luta, mesmo sabendo que ele estava do lado dos humanos. Esse é um dos confrontos mais geniais da história dos animes, por conta dos títulos de cada um dos personagens escolhidos. Eu gostaria de saber de vocês, qual outro personagem para você é perfeito? Deixe nos comentários.